Fotografia, uma arte sem idade e sem limites. A fotografia é uma das poucas artes que realmente não coloca limites sobre quem pode começar. Não importa se a pessoa tem 8 anos, 40 anos ou 70. Não existe uma idade específica para entrar nesse universo, porque a fotografia nasce da curiosidade, da observação e do desejo de transformar aquilo que vemos em algo que pode ser guardado, lembrado e compartilhado. Por se tratar de uma arte, ela não impõe barreiras. Ela apenas convida. E cada pessoa aceita esse convite no seu próprio tempo. Muitas vezes, quem pergunta com que idade posso começar na fotografia, está, na verdade, buscando permissão. Mas a verdade é simples, não há necessidade de pedir permissão. A fotografia pertence a todos. E cada olhar, cada mão e cada história acrescenta algo novo ao mundo. É exatamente essa diversidade que torna a arte tão rica. A fotografia é feita de escolhas. Escolhas de enquadramento, escolhas de luz, escolhas de momento. Mas também é feita de escolhas internas. Quanto quero aprender, até onde quero ir, quanto estou disposto a praticar. Essas escolhas não dependem da idade. Dependem da vontade. E quando existe vontade, tudo se torna possível. Entretanto, como qualquer arte, a fotografia tem seus prós e contras. Entender isso ajuda qualquer iniciante a caminhar com mais clareza. Os prós da fotografia. Um dos maiores benefícios da fotografia é a liberdade criativa. Fotografar permite que você veja o mundo com novos olhos. Objetos simples ganham textura. Lugares comuns ganham poesia. Pessoas desconhecidas se transformam em personagens. A luz, que sempre esteve presente, passa a ter direção, cor, intensidade, personalidade. A fotografia educa o olhar, treina a paciência e aumenta a sensibilidade. Outro ponto positivo é que a fotografia acompanha a evolução de cada um. No começo, você pode só querer registrar lembranças. Depois, começa a buscar composições melhores. Mais tarde, aprende sobre luz, sobre foco, sobre lentes, sobre técnicas mais avançadas. A fotografia cresce junto com você, sem pressa e sem cobrança. Além disso, fotografar é terapêutico. Caminhar com a câmera nas mãos, observar a paisagem, prestar atenção nos detalhes, respirar fundo antes de cada clique, tudo isso traz calma, foco e uma sensação de presença profunda. A fotografia ajuda a gente a estar no momento, em vez de apenas passar por ele. Outro benefício importante é a capacidade de contar histórias. Uma foto pode guardar um sentimento, um silêncio, uma memória, uma emoção que talvez nunca fosse dita em palavras. E isso cria conexões. Conexões com lugares, com pessoas e com nós mesmos. E há ainda o lado social, fotografar aproxima. Pessoas se reúnem, compartilham dicas, trocam experiências. Redes sociais, comunidades, concursos, exposições, tudo isso abre portas para que o fotógrafo, mesmo iniciante, possa mostrar seu trabalho e ser visto. Os contras da fotografia. Como toda arte, a fotografia também apresenta desafios. O primeiro deles é a frustração inicial. No começo, as fotos raramente ficam como imaginamos. A luz parece errada. O foco escapa. A cor não fica bonita. Isso pode fazer muita gente desistir. Mas essa fase é parte natural do processo. Nenhum fotógrafo começou sabendo tudo. Cada erro é uma aula disfarçada. Um segundo ponto é o custo. Equipamentos fotográficos podem ser caros. Câmeras, lentes, cartões, baterias, tripés, iluminação, tudo isso soma. Mas existe um detalhe importante: você não precisa de tudo isso para começar. Uma câmera simples ou até mesmo um celular já permite aprender composição, luz, criatividade e narrativa visual. O equipamento evoluir com o tempo, não precisa ser o primeiro passo. Outro contra é o ritmo de aprendizado. A fotografia exige paciência. Exige repetição. Às vezes, exige acordar cedo, esperar o momento certo, refazer a foto, ajustar a configuração, tentar novamente. Quem busca resultados imediatos pode se frustrar. Mas quem aceita que a fotografia é um caminho,
e não uma corrida, acaba colhendo frutos mais profundos. E, por fim, existe a comparação. Hoje, com redes sociais, é fácil olhar o trabalho dos outros e se sentir menor. Mas isso é uma armadilha. A única comparação justa é com você mesmo de ontem. Cada pessoa tem sua história, suas oportunidades, suas dificuldades e seu tempo. Nenhum fotógrafo é igual ao outro. Por que vale a pena entrar na fotografia? Mesmo com desafios, a fotografia recompensa. Ela transforma o olhar. Transforma a maneira de viver. Quando você começa a fotografar, percebe beleza onde antes não enxergava nada. Aprende a observar detalhes, a notar a luz, a dar valor às pequenas coisas. Aprende a contar histórias sem precisar falar. Aprende a registrar sua família, sua cidade, seu mundo. Fotografar também cria legado. Suas fotos serão as memórias de alguém no futuro. Serão lembranças que permanecem quando tudo mais muda. E existe algo ainda mais profundo: fotografar ajuda a se conhecer. Cada escolha de enquadramento revela algo sobre você. Cada foto que você decide guardar diz alguma coisa sobre seus gostos, suas emoções, seus interesses. A fotografia é, de certa forma, um espelho. E o melhor de tudo é que nunca é tarde para começar. Não existe idade certa. Existe apenas o momento em que você decide dar o primeiro passo, e esse momento é sempre perfeito. A câmera não exige juventude, força, condição física, diploma, autorização ou aprovação de ninguém. Ela só pede que você observe, que você sinta e que você clique. Benefícios da fotografia para idosos. A fotografia é uma atividade que acolhe qualquer idade, e para os idosos ela se torna ainda mais especial. Ela não exige força física, não exige pressa e não exige regras rígidas. A fotografia acompanha o ritmo de cada pessoa, respeita o tempo e desperta sensações que ficaram guardadas por muito tempo. 1. Estimula a mente e a memória. Fotografar ativa regiões importantes do cérebro: atenção, criatividade, memória e raciocínio. Ao procurar um ângulo, ajustar a câmera ou decidir o momento certo de clicar, o idoso exercita a mente de forma leve e prazerosa. Além disso, fotografar lugares e pessoas cria novas memórias e reforça memórias antigas. 2. Ajuda na saúde emocional. A fotografia é terapêutica. Ela traz calma, reduz estresse e ajuda a lidar com ansiedade e solidão. Quando um idoso sai para fotografar, ele se ocupa com algo bonito, significativo e cheio de propósito. Isso melhora o humor, aumenta a autoestima e gera a sensação de conquista. 3. Aumenta o contato com o mundo. Muitos idosos passam a sair menos de casa. A fotografia muda isso. Ela motiva caminhadas suaves, passeios tranquilos, observação da natureza, visitas a lugares novos e reencontros com lugares antigos. Cada saída se torna uma aventura simples, mas cheia de significado. 4. Conecta com outras pessoas. A fotografia aproxima. Idosos compartilham fotos com familiares, participam de grupos, conversam sobre imagens, trocam ideias e recebem elogios. Isso fortalece vínculos e reduz a sensação de isolamento. Até mesmo concursos e exposições amadoras podem se tornar uma fonte enorme de alegria e motivação. 5. Desenvolve criatividade e propósito. Com a fotografia, o idoso passa a criar. Cria imagens, cria histórias, cria lembranças. Isso desperta a criatividade que muitas vezes ficou adormecida pela rotina. E ter um projeto fotográfico, mesmo simples, dá sentido aos dias. Pode ser fotografar flores, pássaros, ruas antigas, entardecer. 6. Melhora a coordenação e o foco. Segurar a câmera, enquadrar a cena e ajustar detalhes trabalha a coordenação motora fina. Além disso, a fotografia treina o foco, olhar com atenção, observar a luz, notar detalhes. Com o tempo, isso se reflete também no dia a dia. 7. Inspira novas metas e novos sonhos. A fotografia mostra que nunca é tarde para aprender algo novo. Muitos idosos descobrem um talento que nem sabiam que tinham. Outros passam a viajar, participar de eventos, explorar a cidade. A fotografia devolve o brilho do quero tentar.
A fotografia é uma das atividades mais completas para idosos. Simples, bonita, leve, criativa e cheia de significado. Ela melhora a mente, fortalece o espírito, movimenta o corpo e aproxima as pessoas. E o melhor, pode começar com qualquer câmera, até mesmo com o celular. Como configurar e preparar o cartão de memória da sua câmera? Vou te mostrar algo que parece simples, mas que muita gente faz errado: como configurar e preparar o cartão de memória da sua câmera do jeito certo. Isso evita erro, evita travamento, deixa a câmera mais rápida e ainda aumenta a vida útil do seu cartão. A primeira coisa que eu faço sempre, antes de começar qualquer sessão de fotos ou vídeo, é inserir o cartão com a câmera desligada. Por quê? Porque quando você coloca o cartão com a câmera ligada, pode ocorrer um choque de leitura. A câmera tenta acessar antes de inicializar e isso, ao longo do tempo, pode causar falha de reconhecimento. Então beleza, câmera desligada, cartão encaixado, agora sim eu ligo a câmera. Assim que ela liga, eu vou direto para o menu. Cada marca coloca esse menu em um lugar diferente, mas normalmente aparece como Formatar, Forma Memory Card, ou no menu de configurações, geralmente o ícone da chavinha ou da ferramenta. Antes de apertar qualquer coisa, eu tenho o hábito de fazer uma última conferência. Eu passo pelas fotos só para ver se não ficou nenhuma imagem importante. Porque quando a gente aperta Formatar, meu amigo, apaga tudo mesmo, sem volta. Agora sim. Eu encontro a opção Formatar cartão de memória e seleciono. A câmera vai pedir uma confirmação, e é para isso mesmo, evitar que a gente aperte errado. Eu confirmo e deixo ela trabalhar. É rápido, alguns segundos e pronto. Mas aqui vai o ponto mais importante do vídeo. Por que é tão importante formatar o cartão na câmera e não no computador? Porque cada câmera organiza as pastas internas de um jeito diferente. Quando você formata no PC, o cartão recebe um sistema genérico. Quando você formata na câmera, ela cria exatamente a estrutura de arquivos que ela precisa, com as pastas certas, sequências certas e metadados dela. Isso faz o cartão trabalhar mais rápido. Evitar erro de gravação. Evitar arquivo corrompido. Evitar que a câmera trave quando você grava vídeo longo. E prolonga a vida útil dele. E tem mais uma coisa que muita gente não sabe. Quando você apaga a foto no computador, ela fica lá no sistema do cartão, como memória fantasma. Quando você formata pela câmera, ela limpa a tabela de alocação e deixa tudo zerado, como se o cartão fosse novo de novo. Outra dica de profissional. Se você vai usar esse cartão em outra câmera, seja emprestada, seja nova, seja diferente, sempre formate novamente nessa nova câmera. Cartão de memória é igual a idioma, cada câmera fala um sistema de arquivo diferente. Se você mistura, pode dar erro de leitura no meio do trabalho. Eu sigo um ritual simples. Todo trabalho novo que eu começo, toda gravação grande que eu vou fazer, eu formato o cartão antes. É como deixar a casa arrumada antes de receber visita, tudo fica no lugar, funcionando bem, sem surpresa. E pronto! Agora seu cartão está preparado, sua câmera está leve e rápida, e você também está pronto para fotografar com segurança. Profundidade de campo. O poder do foco e do desfoque. O foco é o que guia o olhar. Mas a profundidade de campo é o que dá vida à imagem, é o que separa o que deve ser visto do que deve ser apenas sentido. Dominar esse equilíbrio é uma das habilidades mais importantes na fotografia. E hoje, você vai entender como controlar o foco e o desfoque para criar emoção e intenção em cada clique. 1. O que é profundidade de campo? Profundidade de campo é a área da foto que aparece nítida. Pode ser rasa, com só uma parte em foco, ou profunda, com tudo nítido do início ao fim. Ela é controlada principalmente por 3 fatores: abertura do diafragma, distância do assunto e distância focal da lente. Dica rápida: quanto maior a abertura, número f menor, como f1.8 ou f2.8, menor a profundidade de campo, ou seja, mais desfoque no fundo. 2. O papel da abertura na profundidade de campo. A abertura do diafragma é o coração dessa técnica. Ela controla quanta luz entra na câmera, e também quanta parte da imagem fica nítida.
Usar f2.8 cria um fundo suave, ideal para retratos. Já f8 ou f11 mantém tudo focado, ótimo para paisagens. Truque prático: fotografe o mesmo objeto em f2.8, f5.6 e f11. Compare a diferença e veja como o fundo muda completamente. 3. Distância e foco: o olhar seletivo. Quanto mais perto você estiver do assunto, mais rasa será a profundidade de campo. Isso significa que pequenas mudanças de distância podem transformar o foco da imagem. Exemplo de campo: aproxime-se de uma flor e foque nas pétalas, o fundo vai desaparecer suavemente. Depois, afaste-se e veja como tudo volta a ficar mais nítido. 4. A lente também influencia. Lentes com distâncias focais longas, como 85 mm ou 200 mm, comprimem o fundo e aumentam o desfoque. Já lentes grande-angulares, como 18 mm, mantêm tudo mais visível e com maior profundidade. Dica prática: use a teleobjetiva para retratos com fundo suave e a grande-angular para cenas amplas e cheias de contexto. 5. Usando o desfoque como linguagem. O desfoque não é só um efeito bonito, ele é uma ferramenta narrativa. Pode servir para destacar o assunto, isolar o olhar ou criar atmosfera. Quando você escolhe o que estará em foco, está decidindo o que o observador vai sentir. Truque criativo: use o desfoque para sugerir mistério ou emoção, por exemplo, uma silhueta nítida em meio a um fundo suave de luzes. 6. Controle total: o foco manual e o automático. O foco automático é rápido e preciso, mas o foco manual te dá controle total. Use o manual em cenas com pouca luz, objetos atrás de vidros ou reflexos, onde o automático costuma errar. Treine alternar entre os dois modos para ter liberdade total. Dica de treino: pratique focar manualmente em objetos a diferentes distâncias. Isso afina o olhar e aumenta sua percepção espacial. Encerramento narrado. A profundidade de campo é o pincel do fotógrafo. É ela que desenha o olhar e define o que importa em cada cena. Agora que você entende como controlar o foco e o desfoque, está pronto para explorar um novo universo, a luz e suas direções, o elemento que dá forma, textura e emoção às suas fotos. Na próxima aula, eu vou te mostrar como a luz lateral, frontal e contraluz transformam completamente o resultado da sua imagem. Quando você começa a compor uma foto, precisa pensar não só no que aparece, mas em como o olhar vai percorrer a imagem. Linhas, formas e direções são como setas invisíveis que guiam quem vê sua foto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. 1. Linhas, o mapa dentro da imagem. Na fotografia, as linhas são poderosas. Elas conduzem o olhar e dão sentido à composição. Podem ser horizontais, verticais, diagonais ou curvas, e cada uma transmite uma sensação diferente. Exemplo visual: linhas horizontais passam calma, estabilidade e descanso, perfeitas para paisagens e horizontes. Verticais transmitem força e imponência, ótimas para retratos e prédios. Diagonais criam movimento e dinamismo. Curvas são suaves, convidam o olhar a passear pela imagem. 2. Use as linhas para guiar o olhar. Quando você enquadra uma cena, pense em onde as linhas começam e para onde elas levam o olhar. Elas devem conduzir o observador até o ponto principal da sua foto, o que você quer destacar. Técnica prática: use uma estrada, um trilho de trem, uma cerca ou o reflexo da luz na água para criar uma linha condutora. Posicione o assunto principal no final desse caminho visual. 3. Formas, a base da composição. As formas dão estrutura à imagem. Círculos, triângulos, quadrados, silhuetas, tudo que tem contorno cria equilíbrio visual. Fotógrafos experientes veem o mundo em formas antes de verem objetos. Exercício visual: escolha um objeto simples, como uma cadeira ou uma garrafa, e observe as formas que ele cria na luz e na sombra. Fotografe pensando nas formas, não no objeto. 4. Direções e movimento dentro do quadro. Além das linhas e formas, a direção dos elementos também importa. Se uma pessoa está andando, deixe espaço à frente dela no enquadramento, isso cria a sensação de movimento. Se um olhar está direcionado para um lado, não o corte. Dê espaço para ele respirar.
Dica de composição: sempre respeite a direção natural do movimento ou do olhar. Isso faz a foto fluir de forma mais harmoniosa. 5. Criando profundidade com linhas e formas. As linhas podem ajudar a criar profundidade, aquele efeito 3D que dá vida à foto. Linhas convergentes, por exemplo, criam a sensação de distância e perspectiva. É o famoso ponto de fuga, onde tudo se encontra lá no fundo do quadro. Truque prático: use o chão, uma estrada, ou o corrimão de uma escada para guiar o olhar até o fundo da imagem. Encerramento narrado. Linhas, formas e direções são a linguagem secreta da fotografia. Quando você aprende a enxergá-las, começa a compor com intenção. A foto deixa de ser um simples registro e passa a ser uma mensagem visual. Na próxima aula, eu vou te mostrar como usar a profundidade e a perspectiva para dar ainda mais dimensão às suas imagens, fazendo o observador sentir que está dentro da cena. Os prós da fotografia. Um dos maiores benefícios da fotografia é a liberdade criativa. Fotografar permite que você veja o mundo com novos olhos. Objetos simples ganham textura. Lugares comuns ganham poesia. Pessoas desconhecidas se transformam em personagens. A luz, que sempre esteve presente, passa a ter direção, cor, intensidade, personalidade. A fotografia educa o olhar, treina a paciência e aumenta a sensibilidade. Outro ponto positivo é que a fotografia acompanha a evolução de cada um. No começo, você pode só querer registrar lembranças. Depois, começa a buscar composições melhores. Mais tarde, aprende sobre luz, sobre foco, sobre lentes, sobre técnicas mais avançadas. A fotografia cresce junto com você, sem pressa e sem cobrança. Além disso, fotografar é terapêutico. Caminhar com a câmera nas mãos, observar a paisagem, prestar atenção nos detalhes, respirar fundo antes de cada clique, tudo isso traz calma, foco e uma sensação de presença profunda. A fotografia ajuda a gente a estar no momento, em vez de apenas passar por ele. Outro benefício importante é a capacidade de contar histórias. Uma foto pode guardar um sentimento, um silêncio, uma memória, uma emoção que talvez nunca fosse dita em palavras. E isso cria conexões. Conexões com lugares, com pessoas e com nós mesmos. E ainda o lado social: fotografar aproxima. Pessoas se reúnem, compartilham dicas, trocam experiências. Redes sociais, comunidades, concursos, exposições, tudo isso abre portas para que o fotógrafo, mesmo iniciante, possa mostrar seu trabalho e ser visto. Os contras da fotografia. Como toda arte, a fotografia também apresenta desafios. O primeiro deles é a frustração inicial. No começo, as fotos raramente ficam como imaginamos. A luz parece errada. O foco escapa. A cor não fica bonita. Isso pode fazer muita gente desistir. Mas essa fase é parte natural do processo. Nenhum fotógrafo começou sabendo tudo. Cada erro é uma aula disfarçada. Um segundo ponto é o custo. Equipamentos fotográficos podem ser caros. Câmeras, lentes, cartões, baterias, tripés, iluminação, tudo isso soma. Mas existe um detalhe importante: você não precisa de tudo isso para começar. Uma câmera simples ou até mesmo um celular já permite aprender composição, luz, criatividade e narrativa visual. O equipamento evoluir com o tempo, não precisa ser o primeiro passo. Outro contra é o ritmo de aprendizado. A fotografia exige paciência. Exige repetição. Às vezes, exige acordar cedo, esperar o momento certo, refazer a foto, ajustar a configuração, tentar novamente. Quem busca resultados imediatos pode se frustrar. Mas quem aceita que a fotografia é um caminho, e não uma corrida, acaba colhendo frutos mais profundos. E, por fim, existe a comparação. Hoje, com redes sociais, é fácil olhar o trabalho dos outros e se sentir menor. Mas isso é uma armadilha. A única comparação justa é com você mesmo de ontem. Cada pessoa tem sua história, suas oportunidades, suas dificuldades e seu tempo. Nenhum fotógrafo é igual ao outro.